Está escrito em Eclesiastes 5, versículos 10 a 13, o seguinte: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também vi que isso é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que a verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Versículo 13: há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Meu irmão, minha irmã, imagine uma casa com 2 pavimentos. No térreo estão todas as demandas visíveis e urgentes, como contas a pagar, metas a alcançar, bens a conquistar, problemas a resolver. É o andar do nosso cotidiano, onde os nossos sentidos dominam, onde o tempo é curto e a pressão é constante. Já o andar de cima abriga o que é eterno, aquilo que é interior, aquilo que é invisível aos olhos, mas essencial, como a nossa fé, valores, a nossa alma, o nosso relacionamento com Deus. Ali reina o silêncio, a reflexão e o discernimento espiritual. Agora, pergunte-se, em qual andar você vive a maior parte do tempo? Em qual deles você toma as decisões mais importantes da vida? Em que nível você define o sucesso e o significado da sua vida? É importante refletirmos. O texto de Eclesiastes 5 é uma confrontação direta ao coração humano, aos nossos corações, que se entrega a ilusões de que ter mais significa ser mais. É um ledo engano. Salomão, com a autoridade de quem experimentou riqueza, como poucos na história, declara: quem ama o dinheiro, o que amar o dinheiro, nunca se fartará dele. Pois é, não se trata de uma crítica ao dinheiro, não, mas ao amor desordenado por ele. O apego, o desejo insaciável, a dependência emocional e existencial daquilo, daquilo que deveria ser apenas um meio, mas não um fim. O grande problema não é possuir bens, mas sim ser possuído por eles. Não é trabalhar para sustentar a vida, mas viver para sustentar um estilo de vida sem freios, desenfreado. Quando o coração se rende à lógica do acúmulo, perde-se o equilíbrio. A alma entra em um ciclo vicioso de querer sempre mais, e cada conquista se torna uma escada para outra, e assim a medida do ter nunca enche. E tudo isso sem que haja descanso, gratidão ou contentamento. Esse ciclo Salomão resume de forma cortante quando ele diz: vi que isso também é vaidade, né? Ou em outras versões, não tem sentido, é como correr atrás do vento. Pois bem, voltando à metáfora da casa de 2 andares, nós podemos enxergar nesse contraste uma representação muito clara da luta espiritual entre a carne e o espírito. A carne não significa apenas o corpo, mas, sobretudo, a inclinação natural ao egoísmo, ao imediatismo. Já o espírito representa a parte mais elevada do nosso ser. Representa a nossa conexão com Deus, a nossa consciência, a nossa sensibilidade ao que é eterno. A maioria de nós, mesmo com boas intenções, vive aprisionada no térreo. As coisas de baixo gritam: a conta bancária, o desejo de reconhecimento, as comparações nas redes sociais, o medo de não chegar lá. Enquanto isso, o andar de cima, ou seja, a nossa alma, permanece esquecido. Sim,
O andar de cima permanece esquecido, negligenciado e muitas vezes sem voz para nós. Mas a vida foi criada para ser conduzida de cima para baixo. O que está em cima deve orientar o que está embaixo. O Espírito deve governar a carne. O eterno deve guiar o passageiro. O invisível deve moldar o visível. E aí, quando esta ordem se inverte, surge o caos, a insatisfação, a crônica e a perda de sentido. O grande problema do amor ao dinheiro é que ele não conhece limites. Ele não sabe a hora de parar. A pessoa que ama o dinheiro nunca diz: é suficiente, é o bastante, já chega. Não, nunca fala isso. O que começa com uma boa busca por estabilidade, rapidamente se transforma em ambição, depois em ganância e, por fim, em escravidão. Sim, escravidão. O amor ao dinheiro escraviza. E essa busca insaciável rouba a paz. Pessoas trocam a comunhão com Deus por mais horas de trabalho. Trocam o tempo com a família por metas corporativas. Isso é muito comum no sistema atual. Trocam a generosidade por um desejo de sempre guardar mais para si. E, ironicamente, quanto mais tem, menos desfruta. Pois é. Isso tudo porque o amor ao dinheiro rouba a capacidade de contentamento. A capacidade de contentamento é uma das virtudes mais preciosas na vida de uma pessoa. Jesus foi muito claro em Mateus 6:24, quando declarou que ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas ao mesmo tempo. Olha, não há espaço para duas lealdades absolutas no coração do ser humano. Não. Ou buscamos a Deus como fonte de sentido e provisão para as nossas vidas, para a nossa família, para a nossa estrutura, ou colocamos as nossas esperanças naquilo que é passageiro e enganoso. Olha, meu irmão, minha irmã, as riquezas e os bens não são em si mesmos maus, não. São ferramentas, são bênçãos, são meios de provisão e de generosidade. Mas quando se tornam fins em si mesmos, passam a ser perigosos para nós. O que poderia ser um recurso transforma-se em um ídolo. O que poderia proporcionar descanso causa angústia. O que poderia promover a justiça alimenta o ego. E assim, o apego às coisas materiais vai desvirtuando paulatinamente a virtude e intensifica os vícios. É assim. Em vez de liberdade, promove a escravidão. Em vez de gratidão, alimenta a insatisfação. Em vez de fé, gera controle, domínio. E quando a alma se rende a esse estilo de vida, mesmo as pequenas alegrias do andar de baixo, o prazer de uma refeição, o conforto de uma casa bem estruturada, as conquistas profissionais vão perdendo o seu sabor. É assim, simples assim. A única forma de resistir ao poder sedutor do materialismo é viver com a alma voltada para o alto. Isso não significa abandonar os compromissos da vida cotidiana, mas reorganizá-los à luz do que é eterno. Significa usar o dinheiro como servo, não como senhor. Significa colocar as decisões financeiras, profissionais e relacionais sob o crivo da palavra de Deus e da direção do Espírito Santo. Olha, essa vida de cima para baixo é uma escolha diária. Uma prática espiritual intencional. Envolve oração, reflexão na palavra de Deus, simplicidade, contentamento e generosidade.
Exige confrontar os desejos do coração e aprender a dizer: já tenho o suficiente para ser feliz. Deus é a minha porção. Quando essa ordem é restaurada, as coisas do andar de baixo são redimidas. O trabalho volta a ter propósito. As posses passam a ser usadas com sabedoria. O tempo passa a ser aproveitado com discernimento. E o coração encontra descanso. Não nas coisas, mas em Deus. O livro de Eclesiastes não é uma denúncia contra o viver terreno, não, mas um chamado à sabedoria. Sim, ele nos mostra que buscar sentido apenas no que é material é um projeto fadado ao vazio. O verdadeiro sentido vem de cima. É quando nós olhamos a vida a partir da eternidade que conseguimos discernir o que realmente importa aqui e agora. Aqui no andar de baixo. Aqui nas demandas do nosso cotidiano. Portanto, viva de cima para baixo. Essa é a proposta de Deus. Submeta as suas decisões ao Espírito de Deus. Filtre os seus desejos pela palavra de Deus. Avalie as suas motivações com oração diante de Deus e lute contra o amor ao dinheiro, porque ele jamais satisfará a sua alma. Somente Deus pode fazer isso. Somente a vida orientada pelo alto é capaz de trazer plenitude verdadeira. E Salomão acrescenta aqui no versículo 13: há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dono. Que coisa, que palavra forte, né? Essas palavras são muito intrigantes. Intrigantes para nós que vivemos numa sociedade que transforma rapidamente heróis em vilões e com a mesma velocidade transforma vilões em heróis. Pois é, o sucesso é celebrado, o fracasso é escondido e o acúmulo de bens é frequentemente apresentado como o principal termômetro da realização pessoal, da vitória que aquela pessoa obteve na vida, do sucesso que ele alcançou. Pois é, só que em meio a esse cenário, o texto de Eclesiastes 5, versículo 13, surge como um diagnóstico sóbrio e necessário. Quando ele diz que há riquezas que não libertam, mas que aprisionam, que não trazem alegria, mas geram angústia, que não promovem segurança. Na verdade, promovem ruína. E o sábio Salomão, observando a vida debaixo do sol, como ele repete tantas vezes nesse livro, percebeu um tipo de tragédia existencial, que ele chamou de um mal terrível. Mal terrível vi debaixo do sol. A acumulação de riquezas que acaba se voltando contra o próprio acumulador. Que coisa! Em outras palavras, aquilo que começou como uma promessa de progresso termina como uma causa de profunda infelicidade. O herói da própria história, narrado aqui por Salomão, trabalhador, esforçado, determinado, transforma-se em um vilão da sua própria alma, sem sequer perceber. Isso é trágico, não é? Uma das dores mais profundas da vida não é simplesmente o fracasso, mas o fracasso que surge daquilo que nós julgávamos ser sucesso para as nossas vidas. Esperar que algo nos traga paz e receber em troca inquietação. Lutar por estabilidade e colher ansiedade. Investir a vida naquilo que, no fim, se revela uma perda disfarçada de conquista. Isso é, de fato, muito trágico. E Salomão está descrevendo um tipo específico de reviravolta, quando aquilo que parecia um triunfo se transforma em tormento. Sim, é o empresário que sacrificou a família pelo negócio
E quando chega ao topo, encontra, digamos, solidão. É um profissional que construiu um império, mas perdeu a capacidade de confiar, de descansar. Perdeu a capacidade até mesmo de sorrir, de confiar nos outros. É o homem que acumulou riqueza e descobriu tarde demais que riqueza sem propósito transforma-se em uma prisão luxuosa. As Sagradas Escrituras nunca apresentam o dinheiro como um problema em si. Não. O problema é o coração humano e a sua tendência a depositar fé, confiança, valor e sentido naquilo que não pode salvar, o dinheiro. E o que Paulo chama em 1 Timóteo 6,10 de amor ao dinheiro como raiz de todos os males. Salomão identifica esse mesmo mal quando ele declara que acumular sem sabedoria e sem direção espiritual significa desperdiçar a vida com o que não alimenta a nossa alma. E o dinheiro é assim. O dinheiro, quando mal compreendido, deixa de ser um servo para nós e se transforma em senhor. Ele assume o trono do coração do homem e passa a ditar decisões, a controlar relacionamentos, a moldar valores. E o mais trágico de todos, o dinheiro promete segurança, mas nunca entrega. Verdade. É como areia entre os dedos, vai escapando quando mais se tenta agarrar. Por isso que é um equívoco pensar que nós podemos possuir riqueza de forma neutra. É um ledo engano. Toda riqueza exige direção espiritual. Verdade. Sem ela, os bens materiais facilmente se tornam ídolos, pequenos deuses disfarçados de conquistas. E isso é escravizador. Eles moldam a nossa agenda, o nosso coração, a nossa fé. Por isso que Jesus em Mateus 6,21 disse que onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. O lugar onde nós colocamos as nossas riquezas acaba moldando quem de fato nós somos. E aqui em Eclesiastes 5, no versículo 13, Salomão está denunciando o perigo da acumulação por acumulação, simplesmente, da obsessão por crescimento sem propósito, da busca por sucesso que esquece o que é mais precioso, a nossa alma. Olha, quando o dinheiro é o objetivo final, tudo que não é dinheiro se torna, digamos, descartável, como os relacionamentos, os princípios, os valores, a saúde, o tempo com Deus. E quando finalmente se chega lá sendo o topo da montanha material, aí descobre-se que não há nada de eterno naquele lugar. E aquela satisfação que buscávamos alcançar torna-se insatisfação. A sabedoria bíblica está sempre desafiando as nossas definições humanas de sucesso. O mundo valoriza acúmulo, poder, visibilidade. E Deus chega e nos mostra que Ele valoriza fé, humildade e generosidade. O mundo nos ensina a conquistar. Deus nos chama e nos desafia a entregar. O mundo diz, você é o que você tem. E Deus diz, você é quem eu digo que você é. Quando Deus nos dá recursos, é para que sejamos mordomos, não colecionadores. A função da riqueza no reino de Deus é servir aos propósitos eternos, abençoar pessoas, sustentar a obra de Deus e gerar louvor ao nosso Criador. Fora disso, ela se transforma rapidamente em armadilha, como o próprio texto nos mostra. Portanto, a tragédia de Eclesiastes 5, versículo 13, não é apenas a infelicidade de um homem rico, mas, sobretudo, o retrato do destino de todos quantos acumulam sem propósito, sem generosidade, sem submissão a Deus. É por isso que Salomão nos lembra:
Nós não fomos chamados para definir o sentido da vida por nós mesmos. Não. Essa tarefa não nos pertence. A vida é um dom e o seu propósito é revelado pelo doador. Quando nós tentamos viver a parte dessa revelação, mesmo os maiores bens se tornam fardos pesados, que impedem o nosso verdadeiro avanço. O que o texto bíblico nos ensina aqui é muito claro. Você pode conquistar tudo e ainda assim perder tudo, se a sua vida estiver centrada em si mesmo. Somente há sentido verdadeiro quando nós vivemos para algo maior do que nós. E esse maior do que nós chama-se Cristo. E Paulo, em Colossenses 3:3, diz que a nossa vida está escondida com Cristo. Por isso, fora dele, só nos resta confusão e vazio. Com ele, mesmo o pouco se transforma em abundância e a simplicidade se transforma em alegria genuína. Concluindo, meu querido irmão, minha amada irmã, nós estamos escrevendo uma história com as nossas próprias escolhas, com os nossos desejos, com a maneira como nós lidamos com as coisas que nós possuímos, que nós alcançamos, que nós conquistamos. A questão não é se seremos heróis ou vilões aos olhos do mundo. A pergunta é: seremos fiéis aos olhos de Deus? Não permita que as riquezas que podem ser bênção se tornem motivo de ruína. Não troque o sentido pelo sucesso aparente. Não sacrifique o eterno no altar do imediato. Viva com discernimento, com sabedoria e com reverência ao Senhor. E acima de tudo, viva com Cristo no centro da sua história. Sabe por quê? Porque somente Ele transforma o vilão em redimido. Somente Ele impede que o sucesso se transforme em ruína em nossas vidas. Somente Cristo é suficiente para dar sentido àquilo que o dinheiro nunca poderá comprar. Ou seja, paz, propósito e, sobretudo, salvação. Deus abençoe o seu domingo, juntamente com a sua família. Um grande abraço.